5. Show, pessoal, 5h10. Mais uma vez aí, boa tarde para todo mundo, o pessoal que chegou agora aí. Vou falar pela terceira e última vez, né? Pedir desculpas aí pela minha ausência na data programada. Tive um contratempo aí, indo até o local que eu ia fazer a mentoria, só que peguei engarrafamento de 1h30 e decidi cancelar e adiar para que vocês não esperassem tanto tempo e a gente não ficasse até tarde, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito bom reencontrá-los. Não sei se todo mundo que está aqui estava lá no dia, né, do primeiro nosso encontro. Eu acho que sim, não sei. Então, vamos lá. Vamos começar. A gente vai... Deixa eu aqui compartilhar a minha tela. Show de bola. Vocês conseguem visualizar a tela aí? Parece certinho. Show. Beleza, pessoal. Então, assim, a gente estava até conversando aqui sobre a questão de mentoria, workshop e tudo mais. Eu acho que a gente decidiu fazer uma apresentação para que fosse relacionado ao assunto, ao tema, né? Que é design de jogos. Muitos conhecem também como game design. Então, decidimos fazer uma apresentação, eu explicar alguns temas que eu já conheço e que eu já apliquei algumas vezes, para que vocês visualizem, quem não conhece, né, tem a visão de como funciona, do que a mentoria ser individual, porque ia ser quase impossível conseguir mentorar todos os grupos, né? Então, eu decidi fazer isso e depois a gente abre a perguntas, a gente bater um papo aqui, tá bom? Então, a gente vai se tomar uma apresentação geral, depois a gente conversa, se tiver uma dúvida ou outra, a gente vai conversando, tá bom? Então, isso aí Tá gravando? Tudo certinho? Tá. Beleza, então. Pessoal, a gente vai falar aqui sobre design de jogos, né? Muito conhecido também como game design. Com certeza, muitos de vocês aí já trabalham com isso, já conhecem muitas coisas que eu vou falar aqui, mas eu achei importante trazer isso aqui, né, para o evento da Game Jam, porque tem gente que é muito focado na área de programação, outros são muito focados na parte de designer, né, também. Então, eu achei legal trazer para quem não está acostumado com esse game design, saber como é que é a lógica, o desenvolvimento de jogos e tudo mais, para aprender também, é sempre bom, né? E para quem já conhece, no final, se quiser palpitar, dar uma sugestão a mais, será bem-vindo também. Bom, pessoal, só antes de continuar, alguns temas aqui que eu vou abordar como exemplos, né? Não necessariamente é obrigado que vocês apliquem. Eu peguei alguns slides, tem exemplos relacionados à reciclagem, porque o Moodbook 1.0 é relacionado à reciclagem, isso não significa que vocês precisam fazer isso aí no projeto de vocês, entendeu? Então, eu peguei só como exemplo, para quem já jogou, ficar mais fácil de entender. Existem centenas de milhares de exemplos. Oi? Não, estou passando não. Está no mesmo slide. Tá? Então, é isso. Eu vou fazer Vou falar sobre alguns exemplos, mas não tirem como... eu preciso fazer isso? Não, só estou dando exemplos, tá bom? Vou falar várias vezes ali alguns exemplos, só para captar a ideia. Tá bom? Para quem esteve no evento lá, me apresentei, mas para quem não esteve, né, eu sou Igor Hazek, né, hoje estou graduando em Engenharia de Software, estou aí no final da graduação já, trabalho com essa parte de desenvolvimento, né, de design digital e web há mais de 15 anos, né, atualmente sou empresário, trabalho presto consultoria aqui para a Codemar, sou programador de sistema, analista de dados e também ministro aula de programação para um curso profissionalizante. Vamos lá. Passa, show de bola. Aqui é o cronograma do que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Vou falar um pouco sobre os fundamentos da estruturação de um game design, a etapa de produção, jogabilidade, fluxo, regras, estruturas, motivação do jogador, sistema, desenvolvimento, história narrativa em jogos, arte em jogos, e no final vou dar algumas dicas importantes. Então, vamos começar aí por fundamentos e estruturação. Pessoal, depois eu vou deixar esse slide com vocês, tá? Se vocês quiserem absorver alguma informação, vocês podem utilizar, tá bom? Vou deixar publicar lá no Discord. Vamos falar aqui sobre fundamentos de estruturação.
né, o ponto de partida para o desenvolvimento de um jogo é feito pelo game design, né? Então, é porque ele define ali toda a estrutura do jogo, a mecânica, o objetivo, a jogabilidade, toda a organização, né, do desenvolvimento, né? Aqui eu trouxe também representação artística, que é pensada como o jogador irá interagir e se identificar com o jogo. Isso aí faz parte também do desenvolvimento do game design. Integração técnica, o game design, né, colabora com os programadores, se comunica com todas as áreas, né, a parte visual, a parte história, tudo isso, né, e elementos adicionais como tudo aquilo que compõe o jogo, né, sons, efeitos, história, tudo isso faz parte do game design e quem é responsável é o game designer, né, a gente vai falar um pouco aqui sobre essa diferença, né, de game designer e game designer. Então, aqui eu trouxe um fluxo de desenvolvimento, né, como é a produção de um jogo, para quem não sabe como é a estruturação. Eu coloquei ele em cima de estúdios de games, mas, na verdade, você pode ser um estúdio independente também, né? Uma pessoa só pode desenvolver um jogo, mas para você chegar num produto final, onde vocês tenham jogadores, consiga vender, você vai precisar passar por algumas etapas importantes, né? Como a produção do jogo, propriamente, né? E duas vertentes. Você produz o jogo e você faz a parte comercial, né? Onde você vai negociar, enfim, vai preparar o marketing, tudo aquilo ali que está no lado direito aí da tela, né? Acho que é o lado direito. Então, aqui no nosso caso, a gente vai entrar na parte da esquerda ali, né? Que é a produção, onde faz parte ali o game design. E aí tem ali, seguindo mais para baixo ali, a gente faz a produção musical, a trilha sonora do jogo, né? Os efeitos sonoros. Depois também tem a parte de arte, que é o design. E depois de a gente já ter estruturado isso aí, a gente entra na parte da programação. A gente pega todos esses elementos que a gente já separou, que é a arte, música, som, e aí o programador entra alinhando todos esses detalhes, né? E tudo isso comunica, né? Obviamente. A gente trabalha ali, mas todo mundo se comunicando. Eu ouso dizer também que a parte de produção se comunica com a parte de negócio. Até para poder a parte ali que está trabalhando marketing, venda, lançamento, consiga fazer as devidas divulgações, até no processo de desenvolvimento. Às vezes você tem um jogo que você quer trabalhar, você está querendo já lançar a primeira venda do jogo, né, em período de teste mesmo, você tem que saber como está sendo o desenvolvimento, né, para lançar no mercado. E aí, no final, depois da junção de tudo isso, você tem o jogo lançado, né, o jogo publicado no mercado para o pessoal, né, usar. E o que é game design? Game design, né, é aquilo que cria experiência, né? Eu trouxe isso aqui, né? Game design é a arte de criar experiência por meio de regras, estéticas e interações, definindo objetivos, desafios e recompensas. Todo jogo é assim, né? Você tem um objetivo ali, você tem um desafio, no final você tem uma recompensa. A gente vai detalhar um pouquinho sobre isso, né? Aí, começando agora, como exemplo que eu citei, né? Um jogo de reciclagem, por exemplo. O objetivo de um jogo de reciclagem: separar o lixo corretamente, certo? Uma das regras dele: separar o lixo correto na lixeira, né? A lixeira azul é para plástico, verde para papel, marrom orgânico, por aí vai. Né? Qual o desafio? Tem um tempo limitado e item misturado. Você tem um tempo ali para catar tudo, né? E colocar nos devidos lixos. E qual a recompensa? Pontos e conquistas por acertos. Quem acertar mais ali o lixo correto no seu devido lugar vai ganhar mais pontos. Né? Isso aí forma-se um jogo, como o exemplo que eu dei, um jogo de reciclagem. Né? E quem é o game designer? O game designer, a pessoa que trabalha com isso aí, né, é quem constrói a estrutura do jogo. Né? É ele que define como é que ele vai funcionar, toda a mecânica de tudo isso. Né? Quais serão os desafios, o que motiva o jogador e como tudo se conecta, certo? Como a arquitetura, eu te trouxe um exemplo aqui, né? Existem vários exemplos, óbvio, né? Eu trouxe aqui como um arquiteto de prédio, né? Ele não vai ali e coloca os tijolos, né? Mas diz aonde cada coisa vai, né? E como tudo aquilo deve funcionar. Como um jogador, um técnico de futebol também, né? E tantos outros. E aí, eu dei uma pincelada lá na nossa apresentação, no primeiro encontro, lá sobre GDD, né? Que é o Game Design Documents. Esse é o documento principal do jogo. Toda indústria, toda pessoa que vai desenvolver um jogo
etapas de início a fim, ela tem que preparar um game design, nem que seja uma coisa bem enxuta, né? Para poder que o seu jogo tenha um desenvolvimento correto. No final aqui da apresentação, vou deixar um modelo de GDD para vocês também. Vocês podem utilizar aí para a criação do Mumbuquinha, se vocês já não estão utilizando, e também para outros projetos. Vou deixar um modelinho em Word para vocês, tá bom? Agora, lendo aqui, né, é o documento principal do jogo, com todas as informações sobre o seu desenvolvimento. Ele é atualizado constantemente e guia toda a equipe no desenvolvimento. Todo mundo, programador, designer, o rapaz que trabalha com som, a pessoa que trabalha na arte, criação de arte, todos eles têm acesso a esse documento e todo mundo olha ali, é como se fosse um manual, né? Então, todo mundo entra nesse documento para pegar as informações corretas, né? Quais os principais conteúdos de um GDD, né? O conceito do jogo, objetivos e regras, mecânicas e sistemas, parâmetros de balanceamento, diretrizes de artes e som, entre outros, né? Talvez eu tenha esquecido, e são necessários colocar no GDD, né? Eu trouxe aqui alguns principais, não é por via de regra que só são esses tópicos. Às vezes você nem precisa utilizar todos esses, né? Dependendo do jogo. Às vezes um jogo é bem curtinho, você não precisa utilizar toda essa etapa, mas é fundamental que o jogo tenha o máximo de informações possível, né? Aí eu trouxe aqui um exemplo. Pense como uma receita de bolo. Todos seguem o mesmo passo a passo para que o resultado funcione, mesmo com pessoas diferentes, né? Vamos lá. Mecânicas e gameplay features. As mecânicas são sistemas que tornam o jogo jogável, óbvio. Movimento, pulo, salto, conversa, esquiva e tudo mais, né? Tudo isso aí faz parte do jogo, dependendo do jogo, né? Aí eu trouxe aqui algumas classificações das mecânicas que existem no jogo. São as mecânicas essenciais, básicas, especiais e extras, certo? E aí, para ficar mais claro de entender, embora eu tenha colocado aqui alguns exemplos, eu trouxe ali mais uma vez um exemplo do Mumbuquinha 1.0, que vocês já testaram, é a versão anterior acho que vocês estão fazendo, né? Por exemplo, mecânica essencial do Mumbuquinha 1.0, andar e desviar dos obstáculos. Lá, para quem jogou, você sabe que existem os espinhos, né? Tem as latinhas que os animais estão jogando, né? E, enfim, tem um barril passando, tem fogo, enfim, tem várias coisinhas, né? Passando. Esses aí são os essenciais, né? O básico, né? Uma mecânica básica ali, que é salvar o progresso. Para você, quando você termina uma fase, ele automaticamente salva, seria um checkpoint, né? Então, elementos especiais, né? A habilidade de coletar lixo para despoluir o meio ambiente. Um elemento especial adicionado ali. E o extra é que quando você pega o lixo, você ganha dinheiro ali com cada coleta sua, né? Como se fosse uma retribuição de você estar fazendo o bem para a natureza. Aí eu trouxe aqui também a importância de criar um título para o seu jogo. Isso aí é bem óbvio, né? Quando você vai criar um jogo, você já pensa logo no nome, porque não tem como você criar um jogo sem pensar no nome, né? E o ideal é que você faça um nome, né, curto, memorável e descritivo, né? E lúdico, óbvio. Por exemplo, As Aventuras do Mumbuquinha. Ele representa um personagem, no caso é o Mumbuquinha, né? E ele passa por uma aventura. Então é um nome bem estratégico ali, né, para a ideia do jogo. Né? Não cita, óbvio, a questão da reciclagem, até para gerar uma curiosidade. Né? Você entra no jogo, começa a descobrir ali o que tem que ser feito. Né? E a questão do mundo, a aventura do mundo que é 2.0 tem a ver com aqui eu estou dando só um exemplo, né? Sugerindo uma continuidade com evolução, né, do projeto anterior, que no caso é o 1.0. Mais uma vez, é só um exemplo, tá, que eu estou dando. Não necessariamente vocês são obrigados a seguir a mesma lógica. Né? Vamos lá. Inovação. O que torna um jogo único? Né? Todo jogo precisa ter algo que torna-se memorável e diferente dos outros. A gente sempre tenta criar algo, a gente para pensar, né? Se a gente desenvolve jogos, para pensar, cara, como é que eu vou conseguir criar um jogo que não exista? É difícil, né? Isso é muito difícil. O que facilita você no desenvolvimento é tentar melhorar algo que já existe. Tentar fazer um pouquinho diferente daquilo que já, porque recriar a roda é muito difícil. Já existem milhões de jogos, né? Então é muito complicado. Mas você pode partir ali pelo gráfico, pela jogabilidade. Isso aqui são coisas que já são natural no jogo, né? Mas a gente precisa analisar todos esses detalhes aí para a criação de um jogo inovador. Né? Você visualiza ali o gráfico,
como a arte foi feita, né? Você pega ideia diferente, por exemplo, uma arte única para poder colocar no seu jogo, seria algo inovador. Eu dei um exemplo aqui, né? Feito por uma criança. Pô, você pega uma criança ali, registra a criança fazendo aquele desenho e usa daquele desenho o personagem principal, seria uma inovação. Uma criança fazer um desenho ali que talvez não exista, entendeu? Jogabilidade, um minigame de finanças, como o jogo, uma das nossas solicitações lá que faça algo relacionado à finança, né? Que tem assim, no jogo, né? Você poderia colocar um minigame dentro do jogo, né? Narrativa, né? Escolha que afeta a história. Dependendo do que o personagem faz, aí você pode tomar rumos diferentes, né? Controles, acessibilidade para diferentes perfis. E aí, personagem diferente, enfim, cada um tem a sua jogabilidade e por aí vai. E aí tem uma frase aqui do Ralph Foster, que ele diz, né? Diversão é apenas outra palavra para aprendizado. É um livro que ele publicou e tem isso aí como destaque. E, de fato, muitos jogos aí te ensinam muitas coisas, né? Eu, por exemplo, como vocês estavam lá na palestra, eu citei o Tibia, né? Tibia foi um jogo que me deu a entrada para o idioma inglês, né? Então, eu aprendi inglês com o Tibia. Até porque Tibia é inglês até hoje. Para eu poder entender as coisas que estavam acontecendo ali, eu tinha que pesquisar quais eram as palavras, né? Para poder traduzir. E fui aprendendo. Foi ali que eu tive a porta de entrada para o inglês, né? Aí eu trouxe um complemento aqui. Se o jogo de vocês não for divertido, talvez não esteja ensinando da forma natural. Educação e diversão precisam andar juntos, como brincar de loja e aprender matemática ao mesmo tempo. Você precisa comprar, né? Quanto que é o produto? Você compra, por aí vai, você está aprendendo matemática, né? Então, vamos lá. Etapas de produção. Quando você vai iniciar um jogo, você tem um cronograma ali de quais as etapas, né, que esse jogo vai passar. E aí, trazendo aqui numa visão geral, eu trouxe todas essas etapas aí, mas, cara, nem todos os jogos precisam necessariamente passar por essas etapas. Estou desenvolvendo um jogo chamado Desolária e, por exemplo, o meu jogo pega do pré até o balanceamento ali. Tá tudo em um só. Porque só sou eu e eu preciso fazer o alfa, preciso prototipar, preciso ter feedback, preciso desenvolver e preciso balancear. Então tá tudo junto, entendeu? Estou citando um exemplo. Depois disso, quando o jogo já estiver bem estruturado, eu vou lançar a versão beta, que aí eu vou explicar com detalhe cada uma dessas. Tá? A versão alfa, que é a fase de ideias, onde você anota tudo que vai ter o nosso jogo. Por exemplo, vocês devem ter se organizado aí e pensado, como que vai ser o jogo? Bota no papel, rascunha, brainstorm, conversa, é isso, não é? Então, é tudo isso que vai compor o teu jogo, você rascunha ali e vai deixar tudo preparadinho para seguir para a próxima etapa, né? E aí vocês perguntam ali, por exemplo, né? Teremos coleta de lixo com o minigame? Estou dando exemplos, né? Qual será o novo personagem? Vai ter um sistema de pontuação no jogo? Tudo isso você anota, entre outras perguntas também. Estou só 3 exemplos, né? Depois disso, tem o protótipo, que é você transformar a sua ideia em algo jogável, né? E simples, óbvio. Esse primeiro protótipo aí, às vezes, não precisa ter nenhuma imagem. Só ter um quadrado ali do boneco andando já é um protótipo. Você conseguir fazer aquele quadrado se movimentar no jogo é um protótipo, tá? E aí eu trouxe um exemplo aqui. Criar uma versão onde o Mubuquinha pode andar e coletar objetos reciclados, tá? Mesmo sem arte bonita e sem som. Serve para ver se é divertido. Você cria um quadrado, bota ele para andar e manda ele fazer as ações, tá? E aqui um comentário importante também, que não existe jogo perfeito sem teste. Você precisa testar, você precisa ver os defeitos, precisa ver os erros, os acertos, para seguir adiante, né? Ali, o protótipo é o melhor amigo do game design, com certeza. Você já começa a ter a base inicial ali de tudo, né? Feedback é você mostrar o protótipo que você fez aí no slide anterior para os colegas. Aí eu trouxe aqui professores e outros grupos que você queira coletar informações, né? E aí é nessa fase que você precisa ver, né? O que melhora, o que está funcionando, o que não está funcionando, e pondo de lado aquilo que você vê que não teve tanta aceitação, né? E normalmente, quando você libera um feedback, você tem umas perguntas ou respostas mais ou menos assim, ó. Seria mais legal se a coleta tivesse um tempo limite para coletar um lixo, por exemplo, né? Faltou uma explicação clara de como jogar. Às vezes a pessoa tem dificuldade ali de como que se movimenta no jogo, né? Então, assim, o que está faltando para deixar isso aí mais claro, né? Quais são as teclas de atalho? Teria que estar bem explícito, né? E aí depois tem a fase de desenvolvimento,
que agora sim é a fase que a gente bota a mão na massa para deixar o negócio mais estruturado, né? E aí você começa a dividir as tarefas, como vocês estão em grupo, né? Vocês já pegam, cada um faz isso, você vai entrar na arte, vou começar a fazer a arte, o programador já vai começar a estruturar o jogo ali na parte do seu código, né? O rapaz do som vai preparar os efeitos sonoros e por aí vai, né? E aí é isso aqui, ó. Os programadores melhoram a lógica do jogo, né? Encontram algum gargalo ali numa função aplicada, né? Os artistas criam os cenários do game. Ah, vai ser como? Vai ser quais tipos de cenários? Já começa a modelar tudo, né? E os designers escrevem o diálogo com inteligência emocional. Tem a parte emocional do jogo também, né? Depois disso, do desenvolvimento, a gente entra na fase alfa, na versão alfa, né? Que é a versão funcional do jogo, mas muitas das vezes cheia de bugs, né? Cheia de falha, né? E nesse ponto, por exemplo, o jogo já tem fase, já tem menu, já tem objetos, e mesmo assim precisa de ajuste. Com certeza o jogo ainda não está finalizado, né? Mas só que você, embora não esteja finalizado ele por completo, você já tenha feito uma estrutura de início ao fim dele, né? Coloquei aqui, né? O jogo pode ser testado do início ao fim, mas espera-se muitos bugs ainda. E até porque se não tiver bug, o jogo ou já vai estar numa fase mais avançada, né? Onde você vai apenas melhorar algumas coisas, enfim. E a questão do balanceamento, né? O momento de ajuste, momento de ajustar a dificuldade e fluidez do jogo, né? Um jogo bom tem uma curva de aprendizado fácil, tá? Muita gente não gosta de jogo difícil, jogo coisa fácil. Então, eu vou falar o fluxo aqui, mas já pensando assim, se você começa um jogo de forma fácil, a probabilidade de você continuar nele é enorme. Totalmente diferente, bem diferente, né? De você começar um jogo difícil. Às vezes a pessoa vê um jogo totalmente difícil, já desiste, cara. Quer nem tentar. Então, é bom ter essa fluidez, né? Aí eu trouxe aqui, teoria envolvida, fluxo. Quando a dificuldade está no ponto certo entre a teoria e a ansiedade. Por exemplo, imagina um gráfico onde o eixo X ali seria a parte fácil do jogo. Então, um gráfico aqui, o eixo X é a parte fácil do jogo. Se o jogo é muito fácil e ele segue fácil eternamente, ele se torna tédio, se torna tedioso. Você cansa de tão fácil o jogo, entendeu? E aí, no eixo Y, é dificuldade, um jogo muito difícil. Se você faz um jogo muito difícil, ele se torna frustrante. Então, a pessoa desiste de jogar porque está frustrante, ter frustrado no teu jogo. Então, tem que estar aqui, ó, no meio, entre um e outro. E esse meio aqui é o fluxo. É onde você tem o equilíbrio da facilidade com a dificuldade. Entendeu? Você balanceia o jogo. Você faz com que a pessoa permaneça no seu jogo por muito tempo, né? Eu trouxe um exemplo aqui embaixo, né? Se um desafio de matemática financeira aparece no primeiro minuto e exige cálculo de juros compostos, isso está desequilibrado, né? É melhor começar com algo mais simples, como somar valores e guardar os valores dessa soma, certo? Versão beta. Nessa fase, o jogo já está quase pronto. O beta serve para detectar bugs e falhas. Aqui tudo já deveria estar visualmente bonito e funcional, tá? No caso, na beta, no Mubuquinha, os participantes podem jogar fases completas e usar todos os personagens. No caso tenha mais de um, né? Mas talvez encontre erros de pontuação ou som cortado. Trouxe só 2 exemplos. E aí, passou da fase do beta, tem a fase do polimento, que é quando você encontra esses erros na fase do beta, né? E aí você vai ali refinar a experiência, melhorar o menu, às vezes ajustar um posicionamento, né? Animação, som e por aí vai. Trouxe aqui alguns exemplos também, né? E isso. Vamos lá. Aí tem o close beta, que é a fase que você fecha o teu jogo apenas para um público. Talvez você escolha ali quem mais utilizou, quem mais se interessou em jogar pelo teu jogo, porque aí o cara vai estar mais entusiasmado, vai querer ver a diferença, o que teve, o que não teve diferente. E eu vou fazer um sorteio, né? Tem muitos jogos online que eles fazem o close beta e você precisa se inscrever ali, rola um sorteio e essas pessoas vão ter possibilidade de jogar. Né? Isso aí é para colher feedback mais específico do jogo. Aí tem o Release Candidate, que é a versão quase final, usada para testes finais e validação. Tudo já está aí pronto, só que corrigir alguns erros se for muito crítico. Às vezes você encontra um erro ali que você observa que vai ser muito complicado resolver, mas lá na frente você para nesse momento para resolver. E
E a versão Gold é quando o teu jogo está pronto. Aqui eu citei como a fase de entrega, né, lá da banca avaliadora, na data de entrega. E aí, pessoal, aproveitando esse monte de blá, 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 que eu trouxe um vídeo também do Crash Bandicoot, não sei se vocês conhecem, para vocês verem aí, para quem nunca viu, né, como que é a diferença, né, entre versões dos jogos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ver se eu consigo colocar aqui o videozinho. Vocês conseguem ver o vídeo aqui? Talvez você não ouça o som. Você consegue visualizar a tela? Então, aqui em cima a gente consegue ver, né, a fase alfa, que foi a primeira criada do Crash Bandicoot. Aí, à direita dele, no canto superior direito, né, tem a fase beta. E aí você observa que já teve melhorias ali na questão quadrada do jogo, né, ficou mais redondinha. E aí, no retail, a versão retail ali, você tem uma versão mais fluida. Você vê que existe uma fluidez maior ali, né? E pequenos detalhes, sim, pouco perceptível, mas também já tem a questão do design melhor, né? E no PS4 ali você já vê que está totalmente fluido, né? Você não vê travando, o design já está bem estruturado, você não vê partes quadradas, né? Então, essa é a diferença. Você vê que houve polimento. E é óbvio, né? Também teve efeito sonoro, melhoria no efeito sonoro, entre outros detalhes. Talvez otimização também no jogo, até para comportar a questão da fluidez, né? Então, bem bacana ver esses exemplos aí, para a gente ter como referência, né? E é bom você manter o log do seu desenvolvimento para você saber como é que foi a evolução do mesmo, né? Eu vou... O vídeo aqui já está quase acabando, mas é isso. Aí aqui no final, aqui você vê que os de cima eles já finalizaram, ó. Primeiro lá, terminou a fase e não tinha informação nenhuma. Aparecia load, começava o jogo de novo. No beta, você vê que congelou ali, aí entrou ali uma pontuação, né? Aí já deu para ver ali a quantidade de pontuação que foi feita. No retail, aí já teve um efeito ali dele saindo, né? Mesma coisa, tem a pontuação, e você vê que ali no PS4 já tem um bem elaborado ali, bem mais bonitinho, né? É isso. Tá, vou voltar aqui para o slide. Jogabilidade. Jogabilidade, existem três vertentes, né? Que é aquilo que eu falei lá no começo. Você tem o objetivo, desafio e recompensa. Todo jogo, para ser bem aceito, precisa ter essas três etapas, né? Você tem um objetivo, que você quer resolver esse objetivo. Você tem um desafio a ser feito ali, né? Durante o jogo. E no final você vai ter uma recompensa por ter participado daquele desafio. Trouxe alguns exemplos aqui de objetivo. Por exemplo, o objetivo principal, limpar o bairro de Maricá da poluição, né? Objetivo secundário, plantar 5 árvores, encontrar 3 lixeiras recicláveis. Esse é o objetivo do teu jogo. E aí o desafio dele, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos também. Resolver um quebra-cabeça com dicas ambientais, fazer cálculos rápidos para mostrar um orçamento de feira, matemática financeira, por exemplo. Decidir como medir um conflito entre personagens, inteligência emocional. Você tem um personagem ali brigando, dois animais brigando. Como é que você vai fazer para eles pararem de brigar? Aí existem alguns tipos, né, de desafios aqui. Eu trouxe alguns aqui como exemplo, que é o reflexo, né, estratégia, raciocínio, ritmo e memorização. São exemplos aí que vocês podem utilizar no desenvolvimento de jogos de vocês. E, por fim, a gente tem as recompensas, né, que eu trouxe aqui como exemplo, a pontuação e troféus visuais no placar, igual o do Crash lá, quando terminou ele mostrou quantas porcentagens de moeda foram coletadas, quantos pontos você fez, quantas vezes você morreu, né? Novas habilidades desbloqueadas, por exemplo, plantar 2 árvores de uma vez, você desabilita uma habilidade, né? E acesso a um novo personagem ou cenário, se você cumpriu um certo desafio ali for bem sucedido, né? O jogo também compõe ali câmeras, personagens e controle. Isso aí faz parte de todos os jogos, né? Você precisa ter uma câmera. Para você jogar um jogo, você tem que ter um visual, né? Mesmo que ele seja o mais simples possível. Lá na apresentação do workshop, eu trouxe os primeiros jogos, né? Lá atrás já existia um visual, por exemplo. Tennis for Two foi um jogo feito num computador muito antigo e ele tinha um visual já, que era um ping-pongzinho, né? Com impulsos elétricos, mas era um visual. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de câmera também, para quem já está acostumado. Existe a câmera top-down, que é aquela câmera de cima, né? Existe o side view, que é basicamente o Mumbo Q 1.0, que é aquela vista lateral de plataforma, né? Como o Mario também, por exemplo, o Mario de plataforma, né? O isométrico, que é uma mistura de 2D com 3D,
É bom para mostrar cidades, por exemplo, SimCity, eu acho, essa é isométrica, né? De forma isométrica. Tem a versão 3D também, mas ele começou lá na parte isométrica. Tem um jogo de primeira pessoa e terceira pessoa. Né? Primeira pessoa é o Counter-Strike, né? Mas apesar que você consegue tirar o alvo, não sei se o CS você consegue, não lembro, faz tantos anos, mas eu acho que ele é primeira pessoa e tem a terceira pessoa que, como The Witch, né? Enfim, jogos que você consegue ver o corpo dela ali. O personagem, esse aí é essencial, se o seu jogo, óbvio, né, tiver um personagem ali, né? E aí você tem que escolher um personagem. Se não existir um personagem no teu jogo, tem algum elemento ali que você precisa manipular, né? Às vezes, não necessariamente você controla um personagem único. Às vezes são várias coisinhas ali que ele se torna o personagem do teu jogo, né? E o controle, como é que você faz para manipular esses personagens, né? Você precisa ter um controle, vai ser por toque, um touch, né? Vai ser por teclado de computador, mouse. Então, tudo isso aí faz parte, né, do desenvolvimento de jogo. Tudo isso aí que eu estou falando aqui tem que ser pensado, colocado no GDD para você criar o teu jogo, né? E algumas regras de boa jogabilidade, né? Eu trouxe algumas regras principais aqui, como consistência, proteção de erro, esforço mínimo, flexibilidade, aprendizado constante. Aí tem explicação para cada uma aqui, né? Eu acho que a gente pode tirar como exemplo para criar os nossos jogos. Trouxe só como exemplo, né, para vocês. E o fluxo de um jogo. É o estado mental de imersão que o jogador atinge quando o jogo tem. Aí os tópicos abaixo. Objetivo claro, né? Você faz um jogo fácil de ser entendido, você entra ali e já sabe o que tem que fazer, né? Desafio equilibrado, aquilo que eu falei, não tão difícil nem tão fácil, e aí torna um jogo fluido, né? Feedback constante, tudo aquilo que você está fazendo está sendo explicado ali dentro do jogo, você está sabendo o que está acontecendo. Recompensa motivadora. Um dos jogos que trabalham muito essa questão de recompensa motivadora é Path of Exile. Ele foi considerado um dos jogos que tem mais recompensa e mantém você no jogo. Foi considerado, não, eu considero, tá? Porque, assim, você está sempre pegando itens melhores, não que eu não jogo Path of Exile, mas eu andei estudando, é um jogo que você está sempre pegando itens melhores e aquilo te motiva, né? Você não fica estagnado um tempão com o mesmo item dentro do jogo e aquilo ali te desanima, né? E ritmo e variedade bem distribuída no jogo, tá? Aí eu trouxe aqui, né? Quando o jogo está redondo e divertido, o jogador entra em flow, entra em fluxo, né? E perde até a noção do tempo. Quem nunca jogou um jogo aí que você perdeu horas e horas e nem percebeu? Né, Larissa? Transformice, a gente jogava um joguinho de ratinho, a gente ficava horas naquele negócio. Então, sempre tem uns jogos que atraem a gente, mantém a gente fixo nele, né? Tipos de jogos fluido, né? Tipo de fluxo, né? De fluxo. A gente tem o tipo micro e macro. O micro acontece em momentos pequenos, durante uma jogabilidade direta. Por exemplo, você está ali no jogo, você encontra um minigame de finança, por exemplo, e aí você consegue resolver aquilo e conclui, beleza? Você sentiu prazer em terminar aquele fluxo momentâneo, né? E tem o macro, que é o jogo como um todo, leva o jogador a seguir motivado. Por exemplo, você tem que iniciar e terminar ele para conseguir salvar Maricá da poluição, por exemplo. Então, você vai se sentir motivado do início ao fim até para conseguir alcançar esse objetivo. Né? E aqui eu trouxe alguns checklists que vocês podem usar aí no desenvolvimento de vocês, tá? Não só para um Ubuquinha, mas para outros, né? Quais são as suas mecânicas auxiliares? Aí você vai lá e pontua, né? Você usa modificadores de mecânica? Aí você vai lá e pontua também. Quais são as recompensas variadas no seu jogo? Quais são os seus inimigos e desafios? Seu jogo cria micro ou macro fluxo? Aí você tem que pontuar tudo isso aí para não se perder na hora de desenvolvimento. Tá? Não sei se eu falei lá no começo, mas só lembrando aqui, você prepara o GDD, você prepara toda essa estrutura para você não se perder no meio do desenvolvimento. Imagina só, você chega no meio do jogo, esquece que você tinha que fazer algo muito importante lá atrás. Depois que o teu jogo já está todo pronto, o código já está gigante, é muito difícil de você refatorar, né? Refazer. Dá para fazer, mas toma-se muito tempo. Refazer um código, por exemplo, a gente que é programador, a galera que é programadora aí sabe o quanto é difícil você pegar um código e reestruturar ele para um modelo novo. É mais fácil você pensar, perder um tempo ali, né? Ganhar um tempo investindo como que ele será construído do que você construir tudo e aí depois ter que refazer tudo, entendeu? Aí, curva de dificuldade. Meio que eu falei lá atrás, né? Parece que eu
ficou meio repetido aqui, mas eu já expliquei, né? Tem que ter o equilíbrio, né, dos dois, né? Não pode nem ser tão fácil sem ser tão difícil. O ideal é que ele esteja no meio termo ali, né? Por exemplo, tem a questão de progressão também. Na fase 1, coleta lixo com ajuda visual. Você consegue visualizar ali o que está fazendo, com uma ajuda ou outra. Na fase 2, separa os itens corretamente sem ajuda. Aí já torna um pouquinho mais difícil, né? E na fase 3, cria planos de ação para um bairro. Que aí você já sabe tudo que tem que ser feito, já sabe onde tem que botar a lixeira, já sabe aonde tem que jogar o lixo, já sabe de tudo, né? Variedades e ritmos. Manter o jogo interessante com mecânicas novas, ritmo variado e surpresas. Isso é muito bom no jogo, né? Eu, fazendo um merchan aqui pro Desolara, o jogo ainda está em fase de desenvolvimento, às vezes eu lanço lá um Double XP, né, que a galera gosta. Hoje mesmo eu lancei lá, o pessoal gostou. Isso aí é bacana, entendeu? Eu digo para um jogo online. Agora, quando você tem um jogo versionado, aí você lança uma nova versão, é interessante também você trazer uma surpresa, tanto no decorrer do jogo quanto em atualizações, né? Aí eu trouxe aqui mecânicas auxiliares, modificadores de mecânica, recompensa variadas, mudanças estéticas, limitações criativas. Trouxe alguns exemplos aqui também, né? E essa variedade de ritmo de jogo é muito importante para que o jogo tenha sucesso, né? Inimigos e desafios, né? Os jogos podem ter inimigos e desafios reativos, que enfrentam o jogador diretamente, ou passivos, né? Que não atacam, mas impõem restrições. Então, esse exemplo aqui de inimigos reativos. Personagem que suja o ambiente se não for parado. Por exemplo, no Blue 1.0, a gente não consegue pará-lo, mas ele está ali sempre sujando. Que é aqueles esquilos lá. O Maricá tem esquilo? Maricá não tem esquilo, né? Mas tudo bem. Aí os esquilos ficam jogando um monte de latinha lá, e aí você tem que só esquivar. Nesse caso, você não consegue, né, impedir que ele continue fazendo isso, né? E os passivos, por exemplo, um tempo correndo ali, né? Você precisa chegar de um ponto ao outro em determinado tempo. Isso foi alguns exemplos que eu trouxe, mas existem centenas de milhares, né? Vocês conseguem escolher aí para os jogos de vocês. Trouxe aqui também regras, estruturas e motivação do jogador. Regras e estrutura do jogo, né? A regra define como o jogo funciona, o que pode ou não ser feito e como as ações são interpretadas. É importante que isso aí seja bem explicado no começo. Se eu não me engano, como é que é o nome do rapaz que fez o Monkey 1.0? O Lennon. Ele explicou lá no começo, coisa que eu nem tinha me atentado, né? Os detalhes daquele vídeo inicial lá. Eu acho que se não houvesse opção de passar, eu teria prestado atenção. Ele colocou para skipar o vídeo, né? E eu queria só jogar, eu passei pelo vídeo e não sabia como era a história. Mas aí na apresentação dele, eu vi, né? Que é o garotinho, ele está indo lá pro Maricá Game, né? Ele tem um milkshake na mão. E aí, enfim, tudo aquilo que vocês assistiram lá, eu achei bem bacana. E aí, talvez uma estratégia para que a regra seja bem clara, é você não impedir que o jogador possa visualizá-lo, né? Mas também não pode ser algo tão maçante, mas que seja bem claro ali para o jogador, né? Aí eu trouxe aqui, regras devem ser bem claras desde o início, né? Mesmo um jogo educativo precisa parecer divertido, não uma prova escolar. Isso aí serve como um gatilho para vocês entenderem. Ah, vai ter matemática financeira, beleza. Mas tem que ser divertido, né? Tem que atrair o jogador, né? Exemplo, regras. O jogador perde pontos se jogar lixo no lugar errado. É a regra do jogo. Você jogar lixo, você vai ter ponto se você jogar o lixo no lugar errado, né? E aí, estrutura, né? 3 fases com desafios progressivos. Novas habilidades desbloqueadas por fase. São exemplos aí que vocês podem ter como ideia. Habilidade de jogador. Todo jogo exige alguma habilidade, física ou mental. Isso é fato. Todo jogo tem que ter isso. É impossível você fazer um jogo que não tenha nada disso, né? Ou ele tem física, ou tem alguma coisa que você precisa movimentar, alguma coisa que você tem que fazer, né? O segredo é saber quais tipos de habilidades seu jogo exige e como ela evolui com o tempo. Trouxe alguns exemplos aqui também. O jogo reflexo. Um exemplo de um jogo de reflexo. Mario. Você precisa andar ali e ter reflexo para esquivar de uns bichinhos que estão vindo e por aí mais. Precisão. Um jogo de tiro, um jogo de sniper. Né? Estratégia. The Sims, SimCity. Tem que ter uma estratégia ali para sobreviver, para construir coisas. Né? E raciocínio lógico, Sudoku, que é aquele
aqueles quadradinhos lá que, enfim, acho que vocês sabem qual é. Né? Então, equilibre as habilidades com o seu público-alvo. E aí isso aí também tem que estar no GDD. Quem é o seu público-alvo? Vai ser criança? Vai ser jovem? Vai ser estudante? Isso tudo aí você tem que pensar para saber qual é o seu nicho. Né? Se você vai construir um jogo para criança, dependendo do nível da criança que você quer criar um jogo, você não vai criar um jogo tão complexo, né? Experiência do jogador. A experiência define o tom emocional e atmosfera do jogo. Eu trouxe aqui também mais alguns exemplos. Um exemplo contemplativo. Por exemplo, The Witch, Red Dead. São jogos que você fica ali imerso na questão da beleza, o quanto o jogo é bonito, né? GTA 6. Eu tô doido para jogar o GTA 6 porque eu já vi os vídeos ali e fiquei encantado na qualidade do jogo, né? Um jogo desafiador, Tetris, por exemplo. Empolgação, um jogo que te empolga, ação, né? Zelda, Gears of War, né? Um jogo tenso, Resident Evil, né? Um jogo exploratório, Shadow of the Colossus e Skyrim. Que além também, eu acho que o Skyrim também tem um gráfico maneiro, né? Shadow of the Colossus, cara, eu trouxe ele, mas eu não pesquisei muito, tá? Mas ele também tem um gráfico muito bacana, não é aquele que o cara sobe em cima do dragão, do grandão lá? Acho que é esse mesmo, não sei. Me corrija depois se estiver errado, tá? Aí eu trouxe um exemplo aqui também, né, que é o objetivo, criar uma experiência agradável e educativa, né, com momentos de descobertas e tomada de decisões. Show? A emoção que queremos, realização, curiosidade, empatia, leveza, etc, etc, etc. Motivação do jogador. A motivação é que mantém o jogador jogando, óbvio. Pode ser interna, dentro do jogo, ou externa. E aí eu explico aqui, né? Interna, evoluir o personagem. Você ali sente prazer em estar evoluindo o personagem, está coletando mais lixo, está somando mais pontos, né? Você quer ali, em certo momento, desbloquear novas áreas. Mas para isso você precisa passar por uns desafios, né? Ganhar novos itens e habilidades. Todo mundo que joga um jogo quer ter uma vantagem ali, quer ter um benefício ali dentro, né? E externa é o orgulho de completar esse desafio. É você dormir e falar, cara, consegui terminar aquela fase, cara. Né? É você ter um impacto positivo no mundo do jogo, por exemplo, e compartilhar pontuação e conquista com outros. Né? Quem nunca jogou um jogo, a gente que está falando de jogos, né? Acho que todos vocês já jogaram jogos, conversou com os amigos, conseguiu chegar numa fase, conseguiu finalizar um jogo. Eu sou da época que jogava com disquete, então não tinha internet. Eu jogava um jogo, por exemplo, Carmen Sandiego. Teve gente comentando lá no nosso encontro, né, que jogou Carmen Sandiego. Eu conseguia passar da fase de Carmen Sandiego porque eu jogava num disquete. A garotada jovem não deve nem saber o que é disquete, mas existia um disquete, né? Que é antes do CD. E aí eu terminava a fase, eu ia para casa do amigo meu para falar para ele que eu consegui terminar aquela fase. E aí eu levava o disquete, a gente botava no computador dele e a gente zerava lá no computador dele e ficava todo mundo feliz. Isso que é o legal de um jogo, né? Que tem toda essa afeto emocional da pessoa, né? E continuando aqui na motivação do jogador, a gente tem os níveis, né? Tem os níveis curtos. Por exemplo, você coletar 10 bits e ganha um ponto imediato. Você tem uma satisfação momentânea ali. Ah, beleza. Ganhou uma pontuação ali por coletar 10 itens, né? E aí a gente tem o médio prazo, que a gente conquista selo ambiental para desbloquear novo cenário. E tem a longo prazo, né? Que é finalizar todas as tarefas e ver Maricá completamente limpa dos resíduos, né? E aí eu trouxe aqui umas dicas, né, vocês podem combinar lá no GDD, que vocês estão montando ou vão montar, né, que são, por exemplo, as habilidades, né? O que vocês podem utilizar na questão de habilidade? Raciocínio, estratégia, empatia, tipo de experiência. Ela vai ser leve, educativa, emocional, né? Motivação a curto prazo. Ponto por coleta certa. Isso eu estou dando um exemplo, né, pessoal? Vocês apliquem na ideia que vocês estão tendo aí para a criação do jogo de vocês, né? Motivação de médio prazo, novo cenário após limpar o bairro. Motivação de longo prazo, ver toda a cidade transformada. E aí, falando sobre o sistema, né, que é a base lógica de funcionamento do jogo, a gente precisa pensar em toda a parte de estrutura que vai ter o teu jogo. Por exemplo, falando, né, da estrutura, né? Como o jogo é construído, quais são as mecânicas que vão ter dentro do teu jogo, qual é a HUD, qual é a parte visual, layout ali, né? O menu, como é que vai ser a estrutura do menu.
E dinâmica, como os valores podem ser ajustados, né? A dificuldade, velocidade, pontuação. Isso envolve também a questão do menu, né? O teu jogo vai ter som, né? Vai ter avisos ali, né? Notificações, por aí vai, né? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos que a estrutura, né? Referente à estrutura, sistema de coleta, minigames de matemática, barra de progressão, certo? Dinâmica, tempo para responder desafios, pontos por acerto, energia usada por ação, etc, etc. Sinais de retorno, sinais e retorno, é tudo aquilo que ajuda o jogador a entender o que está acontecendo e se está fazendo certo ou errado. Eu trouxe aqui, né? Sinais que orientam o jogador. Por exemplo, você tem um jogo que tem uma seta ali que ajuda você a seguir um caminho. Um exemplo de jogo de plataforma, só se tiverem muitas plataformas em lados invertidos, né? Agora, num jogo top-down, de mundo aberto, por exemplo, você às vezes precisa chegar no objetivo e aí seria interessante botar uma setinha para mostrar para onde o boneco tem que ir, né? E feedback é a resposta à ação do jogador, né? Por exemplo, você morreu, tá um som de terror ali, um som de que você morreu, ou você catou um item bônus, solta um plim-plim ali dizendo que você catou algo interessante no teu jogo. Tipo de feedback, né, que é o que eu acabei de falar ali. Você tem um tipo visual, sonoro, textuais e vibração. Às vezes você faz um jogo que você pode jogar pelo controle. Quando você executa uma ação ali que seja um alerta, o controle vibra, por exemplo, né? E usabilidade, o jogo deve ser fácil de entender e usar. Se o jogador se sentir perdido ou frustrado por falta de interface, ele desiste. Isso, eu já desisti de muitos jogos por causa disso. Ainda mais agora que eu tô ficando velho, não tenho mais paciência, já tive. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Evite menus complexos, né? Ícones com significados claros. Você vai fazer um ícone ali que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa tem que clicar, a pessoa não sabe, né? E controle fluido. Clique é a ação esperada. Se você clica, você sabe o que vai acontecer ali, né? Dificuldade progressiva e adaptável. O jogo deve apresentar desafios que aumentam gradualmente, respeitando o ritmo do jogo. Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, progressiva, fase 1 fácil, fase 3 desafiadora. Você vai aumentando. Eu falei lá atrás, né? É interessante que você comece o jogo fácil para você manter o jogador no teu jogo, certo? E aí você tem que pensar muito bem também na questão de adaptação. Porque, por exemplo, se a pessoa está errando muito, você tem que fazer algo para que ela não desista. Você tem que trabalhar de forma inteligente. Então, eu trouxe aqui, se você erra muito, o tempo aumenta e o desafio diminui. Você melhora um lado para facilitar a vida do cara, em compensação você aumenta um pouco mais de tempo. Então, isso aí são alguns gatilhos interessantes para que você não perca o jogador, né? História narrativa em jogos, nós estamos já finalizando aqui. Esperado era que fosse uma hora mesmo. E aí entra a galera, né, que gosta de livros, gosta de ler, e isso é muito importante, né, no desenvolvimento de jogos, porque você precisa criar um enredo ali, né? Precisa criar uma história do que vai acontecer no teu jogo, né? Mesmo que ele seja um jogo de montar quadradinhos, ali tem uma história, tem alguma coisa que você tem um início, meio e fim, né? E aí eu trouxe aqui, né? Narrativa é uma sequência de eventos envolvendo indivíduos, né? Motivados por conflitos em busca de soluções. No jogo, isso significa criar uma motivação clara para o jogador através de personagens, eventos, escolhas e consequências. Tipo de jogos e narrativas. Eu trouxe aqui. Sem história, um jogo de Tetris, por exemplo, não tem história. Ele é minigame educativo sem enredo. Jogo sem história. História fixa, Super Mario. Você avança de fase com uma narrativa linear. Você vai com o personagem ali, esquivando das coisas ou outra, e vai embora, vai até chegar no final. História interativa, The Walking Dead. O jogador faz escolhas com pequenas ramificações. Você pode tomar uma decisão ou outra, e cada uma delas te leva para um final diferente, né? História emergente, que no caso é um jogo normalmente online, né? Multiplayer, enfim, não necessariamente multiplayer, mas normalmente jogos online, assim, de mundo aberto. Você joga com outras pessoas, né? E aonde você constrói a tua história ali. Você tem um espaço onde você vai construir aquela história ali no jogo, né? E aí, escolhas e impactos narrativos.
Suas escolhas mudam o caminho, mas nem sempre o destino final. Tem a ver com um pouco, né, com os tópicos que eu falei. Né? O que importa é o significado emocional das decisões. Sentir que suas ações fazem a diferença no jogo. Tá? E aí eu trouxe também mais um tópico aqui que envolve o pilar da criação, né? Que aí você precisa ali, no caso, ter um enredo, né? Eu já falei também, precisa ter um personagem e a lore. Né? O enredo seria a história, mas tem um começo e um fim, todo ele. Né? O personagem que é a figura que vai representar aquela história, vai participar daquela história, e a lore é o detalhe daquela história que você criou, né? Que dentre o início e fim tem várias ramificações, e você monta aquela lore ali para estruturar o teu jogo, né? Aí trazendo algumas dicas práticas, né? Histórias de jogabilidade devem andar juntos. E é óbvio, né? Se você vai botar muita história no teu jogo, você tem que fazer com que ele seja jogável. Você não vai fazer um livro, né? Você vai criar experiência ali para que o jogador... Nada contra livro, óbvio, mas se você está fazendo um jogo ali, você tem que fazer com que a pessoa interaja e faça aquilo ali ter experiências diferentes, né? Vivas, né? Use ambiente para contar história, né? Por exemplo, você está andando num caminho, você vê uma placa, aquela placa te diz algo, ou então te diz o que você pode fazer, né? E dependendo do que você fazer, você pode tomar destino diferente, né? E é isso. Aqui eu trouxe um fluxo de como funcionaria o mundo comum, né? Adapte a jornada do herói com base no mundo comum, o chamado, o desafio, a transformação e o retorno. É uma sequência ali, né? Do desenvolvimento. E aí, já que chegando no final, também trouxe um pouquinho sobre a arte de jogos, que é muito além de estética, né? Isso aí a galera de design aí vai cair dentro, com certeza, né? Porque a arte é a impressão do jogo. Quando você vê ali, eu estava até comentando com um colega ontem, às vezes eu vejo uma publicação no Instagram, eu clico lá, a publicação é maravilhosa, né? Eu olho aqui e falo, não, vou jogar. E quando eu clico, não é aquilo que eu esperava, né? Então, assim, se você for fazer um jogo, você tem que trabalhar bem essa questão, até para não frustrar o jogador. Se o jogo fosse aquilo mesmo que eu cliquei, eu jogaria, né? Então, é a primeira impressão que o jogador tem do seu jogo, né? Que vai definir se ele se interessa, se entende o que pode ou não fazer e se deseja continuar jogando, tá? E aí eu trouxe uma tabela aqui, né? As finalidades do que você vai desenvolver ali na arte do teu jogo, que é a jogabilidade. Diferencia o interativo e o que é cenário. O cara que vai desenvolver a arte ali, ele tem que saber diferenciar isso, né? O contexto, comunicar o universo, clima e tom emocional no jogo, e a expressão, né? Que é transmitir ideias, sensações, né? Identidade cultural. Exemplo, um bairro poluído pode ser representado com umas cores apagadas, um cinza ou um tom marrom bem escuro, né? Enquanto um bairro limpo brilha com tons vivos e animações suaves. Imagina num jogo que você precisa coletar o lixo, conforme você vai coletando o lixo, o ambiente vai ficando mais esverdeado, né? Por aí vai. Como escolher o estilo de arte? E aí depende, né, do teu público. E aí eu botei aqui algumas perguntas, né? Você precisa analisar. Teu público é o quê? Infantil? Muito infantil? Você vai fazer uma arte muito colorida. É jovem, é adulto, né? Qual é a plataforma que você vai utilizar? Celular, navegador, computador? Tudo isso aí depende. Se você vai fazer um jogo muito colorido para celular, talvez não fique legal. Você tem que analisar tudo isso, né? A história e jogabilidade é leve, é reflexiva, é divertida. Você vai pegar um jogo de terror, por exemplo. Fugiu agora o nome do jogo, mas jogos de terror, que tem neblina, tudo mais. Silent Hill, muito bom. Silent Hill, pô, é um jogo escuro, cheio de neblina e tal. Então, tudo isso aí você tem que pensar, né? E também o tamanho da equipe. Se você tem uma equipe muito enxuta, você também não pode pensar muito grande. A não ser que você tenha tempo e queira dedicar muito tempo para desenvolver. Aí sim, mas se você bota um prazo ali, estipula um prazo para desenvolvimento, você tem que pensar, pô, com essa quantidade de equipe eu consigo fazer gráficos muito bom? E aí vai de vocês, tá bom? E agora aqui, finalizando, mas não menos importante, eu trouxe algumas dicas e um link importante aqui que é para vocês. Eu já adianto que é tudo em inglês, mas você pode colocar a tradução lá, pode traduzir, mas é muito importante, né? E aí o item 1 aqui, né? Analisar os jogos com um olhar mais clínico.
contestador, e tentar entender por que certas decisões de design foram tomadas no jogo. Tá? E é interessante também buscar por avaliadores de equipes de desenvolvimento de um jogo já lançado. Isso você encontra nesse link que eu passei aqui, né? Onde eles avaliam como foi o processo de desenvolvimento do jogo, avaliam os itens que deram certo, mas principalmente entendendo e avaliando os itens que deram errado, para aprendizado e evitar que isso ocorra novamente. Né? Isso aí você pode encontrar no YouTube e nesse link aí que eu deixei, que é do GDC Vault. Quando você entrar nesse link, eu botei até o link direto para o FIA, para os vídeos gratuitos, e aí vocês conseguem visualizar lá as apresentações. Tá? O GDC é um Game Development Conference, que ele acontece lá em São Francisco, e onde diversas palestras, né, a respeito de vários segmentos do mercado, desenvolvimento de jogos. E aí existe todo um network lá entre eles, conversas, e eles registram essas apresentações. É bem interessante. Tá? Bom, pessoal, eu acho que chegou no final. É isso. Eu fechei aqui quase que no horário certinho, 1 hora, que era o horário programado. Eu vou abrir aqui um tempo aí para vocês fazerem perguntas, tá? Quiserem comentar algumas coisas. Eu trouxe um genérico aqui, né? Um geralzão, para quem nunca viu essa questão de game design. Eu acho que deu para entender mais ou menos ali a etapa de início, meio e fim, todo esse processo aí de desenvolvimento de arte, de história, de som, de ideia do que tem que ser feito, isso tudo tem que estar bem estruturado, tá? E é isso. Vamos lá para as perguntas. Christopher levantou a mão aí. Tá bom, por favor. Eu tô com fundo do Minecraft, galera. Acho que o Vitor... Hã? Acho que o Vitor. Não sei, você consegue ver a ordem? Tá. Ah, quem? Que é o Christopher? Christopher? O dele tá bloqueado. Ah, tá. Libera o microfone aí, faz a pergunta. Tá liberado teu microfone, Christopher? Opa, boa noite, tudo bem? Ih, rapaz, peraí. Alô? Tá ouvindo, Alisson? O problema então é Alô, esse fone. alô, alô? Eu tô com um problema, gente, no fone aqui. Esse fone aqui, eu ouço, o problema é no Teams. Então, acabamos de descobrir. O problema não era o teu microfone. Eu não consigo ouvir. A gente está com um problema técnico aqui, pessoal, que o meu fone não está funcionando, né? Ele só funciona para web, agora aqui para o Teams não está funcionando. Eu vou Então, acho que, mandar no Larissa, você consegue transcrever aí mais ou menos? Faz a pergunta, Larissa, ouve e passa a informação. Manda é, no chat aí, por favor, consegue? Pô, isso. desculpa, pessoal, caraca. Ferrou, como é que eu vou ouvir vocês? Obrigado, Fábio. Eu vou deixar esse PDF com vocês, aí tem muita coisa que passou rápido ali, para tentar cumprir o horário aqui, eu passei rápido alguns trechos ali, e aí depois se vocês tiverem mais dúvidas em off, pode mandar mensagem lá no Discord. Manda no chat aí, tá? Pode, vocês podem colocar outro nome do jogo. Pode? Não, né? É Murkia 2.0. Falei besteira. Corta isso aí, produção. Não pode. É Murkia 2.0, gente. Está lá no edital. Tanta coisa acontecendo que eu me perco. Tem que ter o personagem. Desculpa. A produção já cortou isso aí, né? É Murkia 2.0. Então, é isso. É isso aí. Tem que seguir a lore ali, né? Tem que seguir a ideia do Murkia 1.0, mas vocês podem ser bastante criativos. Eu, eu tive esse probleminha aqui, perdão. Deixa eu ver aqui. Pode colocar outro nome? Tá. Isso aí já foi respondido de forma correta, retificada a minha resposta. Não, esquece. Olha o cara aqui, ó. Não, não pode botar outro nome. Esquece isso. Ninguém falou isso aqui. Eu, hein? Não, subtítulo. Subtítulo de onde, Fernanda? No nome?
tem, acho que não tem. O nome é esse, né? As Aventuras do Mubuquê 2.0. E aí a aventura depende da tua criatividade, né? Novamente, eu ia falar, essa palestra aí foi só exemplos, tá, pessoal? Do que eu falei, não significa que vocês precisam fazer só reciclagem, entendeu? Vocês podem ter outra criatividade, pode usar a mesma ideia, pode adicionar novas. Isso aí vai de vocês, né? Pode. Já. Não entendi? Sim. Tô tentando aqui, né? É, eu não queria usar a narrativa fantástica de entrar no videogame do primeiro. Isso é um problema? Não. Você não precisa criar a mesma história. Você pode mudar a história ali. Entendeu? O nome vai ser o mesmo. Aí seria interessante seguir o nome, na aventura, criar uma aventura diferente. Entendeu? Vocês podem fazer isso, não tem problema não. Pode mudar o gênero do jogo? Pode. Você vai manter o nome das aventuras Mumbuquinha. Você vai criar algo que não seja relacionado à aventura? Aí vai de vocês, né? Se o nome é Aventuras Mumbuquinha, você pelo menos tem que colocar uma aventura ali, eu acho. Né? Uma coisa, quando eu crio uma história, costumo criar primeiro o início e o fim. Isso é bom? Eu acho que faz sentido. Se você já sabe como que ele começa, como que ele vai terminar, os meios dependem. Você pode variar. Isso vai do tempo que você tiver para criar essa história do meio ao fim. Né? Isso, como é um jogo, não é uma vida real, na vida real você não sabe o que vai acontecer, né, no teu dia a dia. Agora, um jogo você pode estipular o que vai acontecer nesse meio período, entendeu? Pode criar um personagem que é desbloqueado depois de zerar o jogo? Pode. Pode, assim, tem até um exemplo ali. Você pode criar um personagem, por exemplo. Eu não vou dar muitos exemplos aqui, não. Vou deixar a criatividade de vocês. Isso aí tá na regra lá, pessoal. É assim, eu não estou lembrado do edital todo. Isso. Uma parte do desafio é vocês criarem um novo personagem, tá? Então, é bom vocês lerem tudo aquilo direitinho, porque eu agora não estou lembrado muito bem de algumas coisas, talvez consiga. Por nada. Tem uma pergunta. Você falou sobre o público-alvo, mas não ficou tão específico. Eu e minha equipe pensamos mais na galera em idade escolar, está correto? Sim. Quando eu falo público-alvo, você tem que pensar em quem que você quer atingir. A ideia do público escolar, achei bacana, porque a gente pode colocar o Mubo aqui nas escolas e as crianças vão jogar, né? Já que você vai fazer um jogo para o público-alvo da área da educação da escola, né? Então tem que fazer um jogo voltado para eles, de forma que é mais clara, mais fácil, né? Se você for botar a matemática financeira, né, que a gente pede lá que coloque, que seja algo claro e progressivo, você começa de forma fácil, 2 mais 2, 1 mais 1, e vai evoluindo até um ponto que a criança vai ter que parar para pesquisar como que se faz aquele cálculo de finança ali, por exemplo. Porque ela vai correr atrás daquilo, vai aprender e vai conseguir resolver o problema no jogo. Então, ela está aprendendo e está saciando uma vontade, aquele desejo de passar de fase, né? Acho que é legal colocar isso. A aventura é muito ampla, né? Ele pode ser top-down RPG, ele pode ser third person, ele pode ter diversos gêneros. O original é um platform classic. A minha pergunta é se a gente tem que se ater a ser plataforma classic. Side-scroller, eu acho que não. Como original, desde que a temática seja algum tipo de aventura na gameplay. A gente pode modificar o gênero do gameplay? Vocês podem, pessoal. Vocês não estão. Oi? Sim, vocês não estão limitados àquilo que já tem, não. Vocês são livres para criar, entendeu? O nome é esse, as regras estão lá no Discord. E aí, cara, Criativo Céu é o limite. Vocês têm que conquistar lá os avaliadores, né? Seguindo a regra do que está, vendo ali as pontuações, tudo isso, vocês metem a mão na massa, preparam um GDD bem organizado e cai para dentro. Vocês conseguem fazer isso aí com a equipe, né? Se organizem aí e bola para frente. Show? Isso aí. Pode mandar mensagem para mim também no Discord, ali no grupo lá. É bom mandar no grupo que, no geral lá, né? Que aí todo mundo
acaba tirando a dúvida de um, pode ser a dúvida de outro. Bom, tem quantas pessoas aqui? Eu não consigo ver. Show. Pessoal, alguém aí tem mais alguma pergunta? Eu já estou finalizando, estou fechando. Vamos ver se vão subir as mãozinhas aí se acharam legal, porque foi tudo muito corrido devido ao tempo. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado, pessoal. Como vai ser contada a presença de hoje? A gente vai estar monitorando aqui. A gente tem o nome de todos vocês. Tá bom? Fiquem tranquilo quanto a isso. Valeu, pessoal. Mais uma vez aí, obrigado. Desculpa aí ter que mudar o dia novamente. Desculpa aí também a fala muito rápida, que eu tentei cumprir o horário aqui. Enfim, é isso. Tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês. Opa, tem gente chegando aí? Tá, deixa a pessoa entrar aí para eu dar tchau para ela. Opa, tem mais um entrando. Tem gente entrando aqui, né, Leão, para dar tchau. Pera aí, deixa o pessoal entrar aí. É para poder escrever ali o nome no chat? Não precisa. Na outra lá, você viu? Não precisa. Tá, bota o nome aí, pessoal. Bota o nome aí no chat aí. Todo mundo. Vamos marcar a presença aí. Quero assinatura de todo mundo, por favor. Pra gente marcar a presença aí. Aproveitar que o pessoal chegou agora aí, ó. Deu sorte, hein? Quase que eu fechei a chamada aqui. Tá, pessoal? Muito obrigado aí. Desculpa qualquer coisa. Tamo junto. Boa sorte para vocês. Bom desenvolvimento. Pesquisem bastante. Aproveita que a gente... 2 meses, né? São 60 dias, né? 2 meses de desenvolvimento. Dá para trabalhar bem. A primeira versão do Mubuquinha foi feita em quantos dias, Larissa? 3 dias? 8. Foi 8 dias. O Mubuquinha 1.0 foi feito em 8 dias. Então, vocês têm um tempo muito bom aí com a equipe. O rapaz fez sozinho. Vocês vão mandar ver, tá bom? Show de bola. Vou deixar aqui um tempo aqui para o pessoal que não escreveu o nome mandar no chat. E é isso, pessoal. Fica com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Sucesso. E vamos embora. Vamos para cima. Valeu. Vou deixar vocês com a imagem aí do Minecraft. Cara bobo. Valeu.